Nas clínicas de fisioterapia, a dor nas costas é a queixa física mais comum entre pacientes. Hábitos e algumas doenças podem provocar o problema, como, por exemplo, estresse e postura. Seu Arlindo, que é caminhoneiro, teve que parar de trabalhar. Hoje faz tratamento. Ele tem hérnia de disco e, quando dirigia, as dores eram cada vez mais fortes. É esse negócio mesmo que fica um pouco assim, a dor entrevada e eu não me sinto bem, né? Por isso é importante procurar ajuda médica logo no início, na primeira dor. A prevenção nessa fase pode evitar que o problema se agrave ainda mais e vire algo mais complicado no futuro. Este especialista lembra que é importante ficar de olho na postura. Nada de sentar com a coluna dobrada ou andar com bolsas e sacolas pesadas. O correto é dividir o peso. O excesso de gordura no corpo também é prejudicial à saúde e pode provocar dor nas costas. Os hábitos mais comuns, na verdade, é má postura, né? Sedentarismo contribui bastante. E atividades esportivas que ocasionam grande impacto, tem contribuído bastante para o aumento desses pacientes com dor na coluna. A prática de exercícios físicos é a melhor maneira de prevenir a dor nas costas. Mas, nos casos mais graves, é fundamental procurar a ajuda de um especialista. Causas mais comuns, na verdade, são as lombalgias, né? São, normalmente, as que eu pego para atender os pacientes são provenientes de hérnia de discos, na grande maioria, na verdade, são pacientes adultos jovens e idosos também, né, com desgastes articulares intensos, que pode ocasionar destruição do disco, que protege uma articulação, um corpo vertebral do outro, na verdade. Se você tem dúvida, tem problema, incômodo nas costas, aquela dor, quer tirar dúvida, ligue, porque estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Frederico Araújo Leite, que é ortopedista lá do São Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Boa Eli. tarde, doutor. Obrigado pela presença. Por que as pessoas têm tanta dor nas costas, doutor? Certo. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade do espaço para a gente falar por esse tema tão frequente aí na população. A lombalgia, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 80% das pessoas vai apresentar algum episódio de lombalgia em determinado momento da vida. É a queixa ortopédica mais frequente, certo? Até 40% desses casos pode se tornar crônico, ou seja, ficar persistindo por mais de 6 meses, apesar do tratamento. A grande maioria das causas, existem diversas causas, desde os fatores inflamatórios, traumáticos, reumatológicos, tumorais. Existe uma infinidade de causas para a lombalgia, que lombalgia não é uma doença, lombalgia é um sintoma, uma manifestação de algum problema que está acontecendo. Certo? Quais são os problemas mais comuns que ocasionam, que geram a lombalgia? Certo. A causa mais frequente de lombalgia é realmente a má postura, a lombalgia mecânica chamada, certo? A coluna, ela é sustentada por um equilíbrio entre as estruturas ósseas, as estruturas ligamentares e as estruturas musculares. Quando há um desequilíbrio, uma desarmonia nesse sistema esquelético, ocorre realmente o quadro inflamatório e se manifesta através de dor. A principal causa, portanto, é a lombalgia mecânica decorrente da má postura, sedentarismo, certo? Sobrepeso, são as principais causas realmente de lombalgia. Existe um fator importante, que é a doença degenerativa discal, o desgaste do disco intervertebral da coluna. Esse disco funciona como um amortecedor de impactos no nosso organismo, na nossa coluna. Com o tempo, por uma série de fatores, esses ambientais que eu já citei, associado a um componente genético que hoje em dia se dá cada vez mais importância ao quadro de degeneração discal, com o tempo pode ocorrer essa degeneração e esse disco perde a capacidade de absorção de impactos. Isso vai ocasionar um desequilíbrio nessas estruturas da coluna, ocasionando sobrecarga ligamentar, sobrecarga muscular, se manifestando com um quadro de dor nas costas. Cirurgia? Não necessariamente. A grande maioria dos casos de lombalgia, especificamente de doença degenerativa discal, é de tratamento clínico, tratamento conservador.
mais de 90% dos casos melhora com tratamento medicamentoso e fisioterapêutico. Vamos lá, Eli, vamos lá O compor. Francisco lá do centro, ele está querendo saber se precisa de cirurgia. Ele tem 52 anos, tem hérnia, não sei se eu vou falar corretamente, L5 e S1. Certo. São as vértebras, Sim, né? no segmento. Ele diz que faz fisioterapia, hidroterapia, mas não suporta as dores. Não aguenta ficar muito tempo em pé, nem deitado e nem caminhar por muito tempo. Certo. Precisa de cirurgia? Não necessariamente. Não tem como indicar uma cirurgia sem conhecer o caso, avaliar o paciente. O principal é o exame clínico, certo? Então tem que examinar o paciente. A grande maioria, para ele ficar tranquilo, realmente evolui bem com o tratamento medicamentoso e fisioterapêutico executado de uma forma correta. Alterações nos hábitos de vida são muito importantes. Portanto, é um problema frequente e de tratamento relativamente difícil, porque exige uma mudança do hábito de vida, realmente deixar o sedentarismo, fazer um fortalecimento da musculatura paravertebral, da musculatura abdominal, que isso são estabilizadores importantes da coluna e, na grande maioria dos casos, tem bons resultados. A Maria diz assim, sinto muitas dores na lombar, fiz o exame, deu osteopenia. Eu quero saber se andar de salto alto agrava ou prejudica esse problema. Certo. O salto alto realmente pode desencadear o quadro de lombalgia, o quadro de dor nas costas, porque vai sobrecarregar a coluna, a mulher normalmente vai ter que aumentar a sua curvatura lombar e isso sobrecarrega a musculatura, ocasionando dor nas costas. Não é recomendado para uso no dia a dia de um salto maior do que 4 centímetros. Então tem que ficar atento que o uso do salto alto no dia a dia realmente prejudica a coluna lombar. Não tem relação com o problema da osteopenia da paciente. Aí realmente não é causa de dor lombar. Osteopenia é uma diminuição da massa óssea, certo? De tratamento feito através também da reposição de cálcio, vitamina D, atividade física para melhorar a massa óssea. E no caso, por exemplo, doutor, o senhor falou do salto, a bolsa para as mulheres. Qual é o tipo de bolsa ideal? A gente sempre carrega muita coisa na bolsa e acaba ficando pesado. O importante na bolsa, sempre estar atento ao peso. É uma queixa muito frequente também em escolares, em crianças, realmente mochila, no colégio, né? a mochila. Então, no caso da mochila, é sempre recomendado que seja mochila de rodas, para que não carregue o peso do material escolar e que nunca ultrapasse 10% do peso da criança. Ou seja, sempre tem que estar atento a esse peso realmente do material escolar. Quanto à bolsa feminina, realmente tem que evitar levar somente no ombro. Se tiver a opção da bolsa com alça para levar na mão, é melhor para a coluna. Doutor, quem tem dor nas costas, é melhor dormir de rede, dormir de cama ou dormir no chão? Certo. Essa questão também é uma dúvida bastante frequente e pertinente. Não é recomendado nenhum colchão especial para o tratamento de dor nas costas. O que importa é que o colchão tenha a densidade adequada, que seja adequado para o peso e para a altura do paciente. Quem prescreve é o médico? Isso está descrito até nos próprias etiquetas de venda do colchão. A densidade adequada para cada faixa de peso. E isso realmente torna o colchão... Só tem a ver com o peso. Exatamente. Isso torna o colchão nem muito duro, que não precisa ser muito rígido, nem macio, que fica na densidade adequada para aquele peso, evitando assim a dor nas costas. Rede não. Rede não é o mais recomendado. Se for para quem gosta de dormir em decúbito dorsal, ou seja, com a barriga para cima, o ideal é manter um travesseiro abaixo dos joelhos, para manter eles semiflexionados. E para quem gosta de dormir de lado, é uma postura também que sobrecarrega menos a coluna, com um travesseiro na cabeça, não muito alto, e um travesseiro entre as pernas com os joelhos flexionados. No chão nunca? No chão nunca. Eu quero... Diga aí, ainda tem A Mariana do São João está querendo saber como é que ela trata, qual o melhor tratamento para a hérnia, e uma outra telespectadora, como cuidar da artrose. Certo. O tratamento principal da hérnia de disco, como a gente já citou, é o tratamento clínico feito através da fisioterapia e o tratamento medicamentoso. Em caso de não resposta a esse tratamento, numa minoria dos casos, existe o tratamento cirúrgico disponível, hoje em dia com técnicas minimamente invasivas, que a gente consegue solucionar o problema da hérnia de forma cirúrgica, sem fazer uma cirurgia muito invasiva como era antigamente. Com relação à artrose, é um processo degenerativo, certo? Que todos nós vamos passar por ele. Então a questão é principalmente a prevenção através de manter uma musculatura eficiente, através da atividade física e a questão dos condroprotetores. São medicações específicas
para retardar a progressão da artrose em casos iniciais, incipientes, que tem que ser avaliado para que possa fazer uso dessa medicação. Quero agradecer, doutor, pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Nada, obrigado a vocês. Agradeço.